né? Eles brigam, tudo tem fanatismo. Eu não tenho fanatismo para nada. Eu tenho, né? A minha opção é que seja ganho quem está dentro das pautas cristãs, né? É igual futebol, pode ver o futebol, pode ver. Mas eu não vou brigar com outro torcedor, por causa do outro time, né? Nem ofender a pessoa, né? Bom, vamos estudar a primeira carta de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 13, primeira carta de Pedro 1, 13. O título aqui é uma exortação à santidade, quer dizer, um incentivo, né, uma orientação à santidade, para que nós praticamos a santidade. Ele diz assim, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. E se invocares por Pai aquele que, sem acepção de pessoa, julga, segundo a obra de cada um, andai em temor, segundo o tempo de vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingindo, mas amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, o que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Pai amado, fala no nosso coração, derrama da tua unção no teu poder, e ajuda-nos, ó Deus, a ouvirmos a tua voz nesta noite, Pai. É o que te pedimos, ó Deus, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmão, podeis sentar. Eu fico vendo aqui, irmãos, você vê que o texto aqui vai falar da questão da verdade, né? A questão da verdade. A dificuldade que eu tenho é exatamente isso, com a questão da verdade, no que é mentira e o que é verdade, sabe? Porque o cristão, ele anda no caminho da verdade, e o mundo, desde que o mundo é mundo, o inimigo, ele criou a mentira, né? Criou a fraude, a mentira, a fraude, o engano, são tudo sinônimo, foi criado pelo adversário, e ele é habilidoso nisso. Então, a dificuldade toda, o que acontece muito é a questão da fraude. Eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade em fraude, até mesmo com o time de futebol, né? Se o meu time ganhou porque o juiz marcou um pênalti errado, eu não fico alegre. Eu gosto de ver o futebol bem jogado e o mérito ser de quem ganhou realmente, é como agora na eleição. Se de fato for confirmado que não houve fraude e que o povo escolheu realmente esse candidato, a gente tem que fazer só aceitar, foi o povo que escolheu, não é verdade?
A dificuldade é aceitar os enganos e as fraudes. Como a gente estava vendo agora, houve fraude assim, barbaridade, o Supremo dando ordem, determinando coisas, determinou, olha a última ordem do Supremo para a Jovem Pan, que a Jovem Pan ia ter que dizer no ar, ao vivo, que esse candidato ele foi inocentado. Olha só, quer dizer que a Jovem Pan vai ter que fazer uma fake news, falar uma mentira no ar, porque o superior deu essa ordem, porque ele não foi inocentado, o processo foi anulado e não foi declarado assim, ó, uma pessoa inocentada assim, verifica se as provas realmente não tem nada contra essa pessoa, ela é inocente, ela viu e fala, é inocente, né? Mas se tem as provas tudo contrário, o processo só foi anulado para recomeçar de novo, e não vai recomeçar de novo por causa da idade do cidadão. Olha só, se ele não tem idade mais para ser julgado, como é que ele pode assumir cargo público? Aí ele vai poder fazer pior agora, porque ele não tem mais idade para ser julgado, porque se a sentença passasse, parece que de 5 anos, conforme a idade dele, ele não cumpre. Então não deu mais tempo. Então uns absurdos que acontecem. Então, se de fato é o povo que escolheu, tudo bem, a gente fica triste, queríamos um país de um jeito, mas o povo quer um país de outro jeito, aí a gente só vai descobrir quem tinha razão mais na frente. Né? Daqui um ano, 2, você já vai ver quem é que tinha razão. O país começou a crescer, você vai ver, começar a definhar e aumentar o índice tudinho de novo, de violência, e voltava, aí a gente vai ver quem é que tinha razão. Mas o importante é que prevaleça a verdade, né? Então, eu sou adepto da verdade, como a palavra de Deus diz assim, ó, portanto, que o cristão ele não pode viver de fraude, de engano, de mentira. Você não pode apoiar uma coisa que é mentira, né? Você não pode se associar com uma fraude, com uma mentira, com uma pessoa que mente o tempo todo. A Bíblia fala assim, andará os dois juntos, se não houver acordo. Se você anda com uma pessoa que mente o tempo todo, você também mente. Se você anda com uma pessoa que vive na prática da prostituição, vão pensar o que de você, né? Se você anda com uma pessoa que rouba, então acontece a mesma coisa, é como acontece, quer ver? Quando a polícia chega numa blitz, chega numa esquina, aí tem um grupinho ali vendendo droga, você está ali no meio daquele grupinho, você pode não estar vendendo nada, você só conhece as pessoas que estão ali, mas até esclarecer isso aí, a polícia vai levar você junto. Você estava junto, andaram os dois juntos se não houver acordo? Estava junto porque tem acordo. Aí a polícia vai levar para a verificação, aí as pessoas ficam reclamando, que a polícia levou, mas você estava no lugar errado, na hora errada, né? Aí diz assim, ó, portanto, ó, cingindo os lombos do vosso entendimento, ó, esse cingindo os lombos do vosso entendimento é continuação daquilo do anterior, o versículo 12 anterior, dizia assim, ó, aos quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, eles ministraram essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado dos céus, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Aí ele fala assim, portanto, cingindo o vosso lombos, ou seja, você se firmando nesse conhecimento, né, que você adquire, você se firme, porque quando fala de lombo, fala de segurança, depois você vê, o cinto, eu boto o cinto na calça, né, para firmar, para a calça não cair, ficar firme. Então a mesma coisa é isso, você firma o conhecimento, o que você aprendeu da palavra de Deus, para que não seja, para que você não venha se perder. E ele diz assim, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. O que é nós nos conformar? Não é nos conformar, a gente até não gosta, né? Igual a gente vê a pessoa na prática do erro, na prática do pecado, a gente não se associa a eles. Mas ele está falando aqui de nós não nos conformarmos com o nosso próprio pecado, que vivíamos antes. Aí você vai assim, poxa, mas eu vivi assim, não é possível um negócio desse, não posso mais viver desse jeito. Aí quer dizer, conformar
é viver da mesma forma, naquela forma, naquele molde, ó, conformar, é formado, né? Você está com aquela forma. E quando você nasce de novo em Cristo Jesus, você tem que adquirir uma outra forma. Você tinha umas práticas, agora nós vamos ter outra prática, vamos ser diferentes do que éramos. E eu falo isso para os irmãos porque, de fato, é uma coisa que acontece em nossas vidas, irmão. Rapaz, às vezes Deus perdoa nossos pecados, Ele lança no mar do esquecimento, né? Ele não vai me cobrar pelo pecado que eu cometi no passado, mas o irmão não sabe o arrependimento que eu tenho dos pecados que eu cometi no passado. Assim, quando eu lembro, sabe? Porque eu não queria ter essas coisas para lembrar que eu cometi esses pecados. Porque Deus lança no mar do esquecimento, no sentido que Ele não vai nos cobrar por aquilo ali, porque Jesus Cristo morreu por nós. Mas aquilo tem que ficar na nossa lembrança, para nós sabermos de onde nós viemos, irmão. Você sempre tem que lembrar que você estava lá no lamaçal, né? E Cristo te tirou do lamaçal, te limpou, te deu banho e te botou num outro caminho. Porque estávamos no lamaçal, a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O que é uma pessoa morta? Uma pessoa morta, se fosse fisicamente, seria uma pessoa inerte, né? Hoje eu vi um videozinho interessante no TikTok, do macaquinho. O macaquinho foi no velório do homem, viu? Que interessante. Outro dia eu vi um animal, um cachorro, ele ia dormir no cemitério todo dia, em cima da cova do dono, entendeu? E hoje eu vi um vídeo do macaquinho que foi lá, cheirou, beijou o homem assim, de pertinho, fez carinho para ver se ele estava morto mesmo, porque todo dia aquele homem cuidava bem dele, dava as coisas a ele, ele ia na janela do homem, e não é que ele foi lá procurar o homem no caixão, com todo mundo em volta, mesmo assim ele teve coragem, né? É coisa que Deus faz, né? Porque o macaco não tem assim entendimento, né? O animal não é assim, raciocínio lógico igual o homem, né? Mas não é que ele foi? Então, irmão, eu queria não ter esses pecados para lembrar. Então a Bíblia fala assim, ó, aí quando ele fala assim, ó, para você não se moldar, aí você lembra do que você era, de quem você era, você não vou praticar mais isso. Deus, quando eu parei de fumar, e foi assim, ó, eu aceitei Jesus e não senti mais vontade de fumar. Mas durante muitos anos eu sonhava que eu estava fumando, e o sonho era tão real que várias vezes eu sonhava que estava com um cigarro no bolso, só não fumava dentro da igreja, mas fumava ali fora, os irmãos pastor fumando, pastor não, na época era pastor obreiro fumando lá fora, diácono, e era normal, no sonho era normal, igual a gente vê padre fumando, o padre que me casou mesmo fumava, entendeu? Fuma, então para eles é normal, e eu achava que era normal, né? No sonho, mas a primeira vez que eu sonhei que botei um cigarro na boca, depois que Deus me tirou o vício, eu acordei chorando, hein? Porque eu fiquei tão indignado comigo mesmo, porque Jesus Cristo me tirou o vício, e eu não tenho mais audácia de pegar um cigarro e colocar na boca. Eu não conseguia parar de fumar. Jesus me tirou o vício assim, instantâneo. Eu não senti mais vontade. Por que eu vou pegar um cigarro e colocar na boca de novo? É igual as pessoas hoje, os jovens, a gente fala para o jovem, ó, a droga vicia, a droga mata. Na minha época eles faziam propaganda do cigarro, era bacana fumar, né? Aquele homem do Marlboro, no cavalo, morreu com câncer, sempre era ele que fazia mesmo a propaganda do cigarro, morreu de câncer. Eram nossos heróis, era bonito, o homem era de sinal de independência, fumar, aprendi a fumar cedo, por causa disso. Depois, para me parar, foi um sufoco. Aí Jesus veio e fez um milagre. Por que eu vou botar de novo? Aí a gente fala para o jovem hoje vem até no maço cigarro, faz mal à saúde, dá câncer, e as pessoas ficam brincando e mesmo assim querem fumar. Aí vai fumar, vai estragar a saúde, o jovem tem o pulmão limpinho. Se você vê o pulmão de um jovem que não fuma, é limpinho, branquinha. Já tive a oportunidade de ver numa feira o pulmão de um fumante e do não fumante, num vidro assim, ó. O do não fumante limpinho, você pode respirar tranquilo. O outro está numa lama assim, ó, preta, derretendo assim, pingando. Por que você vai escolher isso para a sua vida, jovem? Por que o jovem vai escolher isso?
experimentar a droga, o outro já experimentou, já caiu no vício, já está numa casa de recuperação tentando se limpar. Por que você que nunca experimentou vai querer experimentar, cara? Só para dizer que experimentou? É de uma ignorância. Então a mesma coisa é o pecado. Se Jesus Cristo já nos tirou desse pecado, por que vamos voltar a essa prática? Por que vamos voltar a fazer esse mal que Ele nos libertou? Que esse mal é contra nós mesmos. E ele diz assim, ó, como filhos obedientes, não nos conformando, ou seja, não aceitando como normal, né, as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. O que é a vossa ignorância? Aí a gente chama uma pessoa de ignorante hoje, a gente acha que é porque deu patada, né, porque fez uma grosseria, mas não é. Ignorância é uma falta de conhecimento. Como você não tinha conhecimento, por isso que a Bíblia diz, perdoa nossos pecados. Deus diz assim, ó, vocês não conheceram, se vocês falam que conheciam, então estão pecando. Porque quem está na prática do pecado, que tem conhecimento e está pecando, aí vai ser cobrado. Agora, uma pessoa que está pecando, mas ela não sabe que aquilo é pecado, aquilo não é computado como pecado. Amém? Não é computado como pecado. Por exemplo, ó, quando Adão e Eva andavam nus, não era pecado andar nu. Quando eles eram inocentes, ó, eles não tinham conhecimento do pecado, andavam nus. Agora hoje, quando uma pessoa quer andar nu, quer mostrar o corpo, já é com maldade, já é com malícia, já é com pecado. Então, quando a gente não tem conhecimento, é uma coisa. Então ele diz assim, ó, na vossa ignorância, que se agora você não é mais ignorante, agora você já sabe que aquilo é pecado. Você já conheceu a Cristo, já conheceu a palavra, já ouviu a palavra, já sabe que é pecado. Aí fala assim, ó, mas como é santo aquele que vos chamou, sei que vós também santo em toda a vossa maneira de viver. O que é um santo em toda maneira de viver? É nós procurarmos estar sempre vigiando o nosso modo de viver. As coisas que vamos falar, o crente não conversa xingando palavrão, não conversa falando palavras torpes, indecentes, né? A brincadeira brinca, mas é uma brincadeira, tem que ser uma brincadeira saudável, que não tenha palavrão, que não tenha indecência. Se você vai fazer um negócio, você ganha o que é justo. Por exemplo, se você preparou um negócio, aí você dá para vender por tanto, você comprou por 20, vai vender por 40, aí você quer vender por 120, tu vende para todo mundo por 40, mas aí chega um bobão cheio de dinheiro na mão, aí tu vai e bota para 120. Isso aí já é um negócio ilícito, amém? Já é uma fraude. A balança, né? Tinha muito negócio de balança naquela época, que roubava, sabe? Uns pesos que media errado, só dava 800 gramas, o peso media 1 quilo. Ficou com um camarão ali fora, daquele garoto que vem no balde. Quando acabar de pegar, passa no aviário e dá uma pesada na balança. Tinha quase meio quilo, tinha pouco, eu comprei 1 quilo, tinha pouco mais não, comprei 2 quilos, não tinha 1,5 kg. 2 quilos não tinha 1,5 kg. Voltei lá no balde dele, que a pessoa que eu ia embora para casa, eu passei no aviário e pesei. Voltei lá, aí falei com ele, consertou, botou mais de novo e tal, não sei o que, tá certo e tal. Mesmo assim ainda não deu ainda uns 2,7 kg. Então olha só como é, isso é o que? É balança fraudulenta, isso desagrada a Deus. Você está vendendo 1 quilo, tem que entregar 1 quilo. Você foi contratado, o cristão, por exemplo, o proceder de viver, um proceder de viver. Você foi contratado, foi trabalhar numa empresa. Qual é o seu horário de trabalho? Me contratou para trabalhar de 8 da manhã às 5 da tarde, 1 hora de almoço, é o normal, 8 horas por dia, 1 hora de almoço. Se você fizer 1h30 de almoço, 1h10, você já está roubando o patrão, já não está certo. Se você chega às 8h10 também já está errado. Se na hora de sair, antes de 5 horas, você já 4h30, você já está arrumando suas coisas para 5 horas, você está errado. Você foi contratado para trabalhar até às 5. Às 5 horas você vai no banheiro, se arrumar, botar sua roupa, depois que saiu, que cumpriu o seu horário de trabalho. Isso é um modo de viver santo. É só um exemplo básico, né? Porque nós acontece muito isso. Isso em todas as coisas, na vida, no devolver de um troco a mais que foi dado, muitas outras coisas. Às vezes a pessoa
já ia ficar indignado comigo, porque a senhora está errado e tudo, mas eu sei contar, não sei o que, mas a senhora está me dando a mais. Ela só entendeu quando eu falei que ela está me dando dinheiro a mais. E já tive, às vezes, de devolver troco alto, porque a pessoa estava errando feio. Gente, errando feio. Mas eu creio que isso aí é Deus provando a gente, sabia? Eu creio que Deus prova a gente. E às vezes essas coisas acontecem, irmão, quando você está precisando. Quando nós estamos precisando. Amém? Quando você está precisando, quando acontece a situação, é nessa hora que você vai ser provado. Então, isso é uma maneira santa de viver em todos os procedimentos da nossa vida. Seja conversando, aí você, por exemplo, você está numa conversa em família, aí começa com uma conversa indecente, você tem que sair fora daquilo, ou se manifestar, não para com essa conversa, eu não gosto dessa conversa não, entendeu? Ou sai, porque a conversa está indecente, a conversa fica indecente, por que a conversa tem que ficar indecente? Tem que ficar imoral, né? Imoral eu não posso ficar no meio de um negócio desse. Então, por conta está escrito, eu sei de santo porque eu sou santo, ó. E se invocares, ó, isso aí é uma condicional, se, tá? Essa palavra é condicional, e se, né? Se a gente invoca, ó, se invocar por Pai, aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Quer dizer, a Bíblia diz que nós estamos nessa terra numa peregrinação, nós não somos daqui, nós somos cidadãos do céu. O que é dessa terra é o corpo físico, que Deus pegou assim, ó, e fez o Adão, e desse Adão está todo mundo até hoje, ó, carne física, e ela vai envelhecendo e daqui a pouquinho volta para o pó de novo. Agora, o Espírito é de Deus, ele não é dessa terra. Então ele está nesse corpo, mas ele não é dessa terra. Ele está numa peregrinação, vai voltar para Deus. Amém? Vai voltar para Deus. Então a Bíblia diz que ele, ó, se você invoca por Pai, porque se você não tem Deus como sendo seu Pai, vive de qualquer jeito. Isso aqui, a palavra de Deus, eu tenho dito para os irmãos, a palavra de Deus é o meu, eu acho que o meu chamado é mais ou menos isso, é o ministério da palavra, o ensinamento da palavra, para crente, não é para evangelizar. O evangelista fala assim, meu irmão, Jesus quer te salvar, o camarada já cai no chão chorando, de joelho. Agora eu ensino a Bíblia toda para o camarada e ele não se move. Por causa de quê? Por causa do chamado. Porque isso aqui, eu vejo a palavra de Deus, pelo menos os livros, as cartas, foram enviadas à igreja. É para a manutenção da igreja, para ensinar a igreja a se manter santa, para ensinar a igreja a se manter no caminho, para incentivar a igreja a perseverar, né? Para incentivar a igreja a se manter salva. Porque não tem esse negócio de uma vez salvo para sempre salvo. Você tem que manter. A salvação é um caminho que vai levar a gente para o céu. Esse caminho é Jesus. Então ele diz assim, ó, se você tem por Pai, quer dizer, se você considera que Deus é seu Pai, e Deus só é Pai daquele que recebeu a Cristo, como diz lá em João 3,16, que Deus recebeu, aquele que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, recebeu também o poder de ser chamado Filho do Deus vivo. Aí você tem Deus como Pai. Então é para quem tem Deus como Pai. Se invocar por Pai, aquele que sem acepção de pessoa, por quê? Ele não vai fazer acepção de pessoa. Ah, mas eu estou na igreja. A cobrança começa pela igreja. A igreja tem muito mais responsabilidade. Quem não tem conhecimento não tem responsabilidade. Quem não tem conhecimento, ele vai para o inferno, vai ser julgado, porque ele sabe que ele tinha que se arrepender, não se arrependeu dos seus pecados, vai para o inferno. Mas o fato da pessoa ter conhecimento e viver de forma errada, agrava mais ainda, irmão, a pena. Porque a pessoa fala assim, não tem pecadinho nem pecadão. Eu vejo que tem pecadinho e pecadão. A palavra de Deus diz que é segundo a obra de cada um. Deus não vai fazer sofrer um no inferno do mesmo jeito que o outro que foi pior está sofrendo. Ambos vão sofrer, porque inferno é inferno, o sofrimento lá é geral, mas com certeza uns vão sofrer mais.
uns menos, outros mais, mas vão sofrer de qualquer jeito. Da mesma forma é no céu. A palavra fala em galardão. O que é galardão? A gente não sabe o que é. Galardão tem uma referência de premiação, de um prêmio que vamos ganhar no céu, e que cada um de acordo com a obra. Quer dizer, não é só a salvação. Chega lá, não sei por que vai ser isso, se você vai ser uma pessoa mais perto de Deus, mais afastada, mas não sei o que. O importante é que você vai estar no céu. Sofrimento lá não tem, dor não tem, velório não tem, morte não tem mais, nada que atormente tem no céu, porque não tem carne para sofrer lá. Amém? Agora, no inferno vai ter tormento, uns mais, outros menos, mas vai ter. E no céu, o galardão é a mesma coisa, uns vão estar mais premiados, eu não sei o que é, prêmio é prêmio, que ganhar é muito para nós. Amém? Porque nós nem merecemos ir para o céu, e se tiver algum galardão, e vai ser, por quanto está escrito, sede santo que eu sou santo, né? Vai assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Deus está falando aqui, a palavra de Deus está falando que nós fomos resgatados, e vai falar aqui que Jesus pagou um preço pelo nosso resgate. O que é um resgate, irmãos? Por que é um resgate? Já observaram nessa palavra resgatar? Por que a Bíblia fala em resgatar? A gente tem que observar o sentido da palavra resgatar. Porque Deus, ele tem todas as coisas. Deus faz todas as coisas. Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele pode todas as coisas. Ele simplesmente poderia falar assim, não, quero salvar, aí entra essa questão da predestinação. Não, quero salvar essa irmã, quero salvar esse irmão. E ele vai e simplesmente toma. Mas resgate fala de uma coisa que foi piorada. Uma coisa que estava piorada. As nossas almas, a nossa eternidade estava comprometida. Nós estávamos entregues ao adversário, aos nossos próprios pecados, para irmos para o inferno. A justiça de Deus está exatamente nisso. Ele não simplesmente falou assim, não, vou deixar esse morrer e vou salvar esse. Não. O que ele fez? Enviou Jesus Cristo para pagar pelos nossos pecados, pelo pecado de toda a humanidade. Isso é um resgate. Sabe quando uma pessoa é sequestrada, aí alguém tem que ir lá e pagar o resgate que foi cobrado? Eu quero tantos mil para soltar essa pessoa. Aí a família vai lá e junta aquele dinheiro e paga o resgate. Isso é um resgate. Aquela pessoa não tinha condição de se livrar sozinha, ela não tinha o dinheiro para pagar. Amém? Aí vai o pai dela, o parente, vai lá e paga o preço e resgata aquela pessoa. Foi isso que Deus fez por nós. Só que pelo pecado, o preço não era em dinheiro, não era em ouro nem em prata, não era em nada perecível. Não há ouro e prata capaz de pagar pelos nossos pecados, irmão. Tu pode deixar uma fortuna para os pobres, que você não compra a salvação. Você não paga pelos seus pecados. Sabe, você vai assim, não, mas eu estou deixando tantos bilhões para a casa de recuperação. Vou deixar tantos bilhões no orçamento para o asilo cuidar dos velhinhos. Vou deixar tantos bilhões para as crianças órfãs, olha só, cuidando dos órfãos, das viúvas. E no entanto, vai pagar pelo seu pecado. Eu cometi só um roubo, só um adultério, só um não sei o que, só uma fraude. Você vai pagar por isso. Ou teve mau pensamento, ou só mentiu uma vez, ou falou uma coisa, uma bobagem, uma palavra torpe. Qualquer que seja o seu pecado, você vai pagar por ele, porque não há dinheiro no mundo, não há volume qualquer que apague um pecadinho assim, que você acha pequenininho. Foi uma mentirinha boba. Aquela mentirinha boba não tem dinheiro que pague por ela. Se não é Jesus Cristo, você ia para o inferno por causa dessa mentirinha boba.
Se não fosse Jesus Cristo, nós íamos para o inferno por causa de uma bala que roubou no mercado, por causa de um pensamento impuro que tivemos. Nem praticamos, só pensamos. Já ia para o inferno por causa disso. Porque não tem preço para pagar isso. Então o apóstolo Pedro está deixando claro que o resgate, o preço pago para que nós fôssemos livres, e porque inclusive nós éramos prisioneiros do pecado. Já reparou? A pessoa que está na prática do pecado, ela é prisioneira do seu pecado, ela não consegue parar de pecar. Ela fica naquele, igual a bola de neve, aquilo não para. A pessoa não consegue parar, não consegue se libertar. Por quê? Porque não entregou a sua vida verdadeiramente a Cristo. Porque Cristo nos liberta de tal maneira que nós não mais queremos praticar aquilo. A quem não entregou, por si só, por isso que Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Aí esse nada podeis fazer, muitas vezes nós relativamos, né? Colocamos assim, não pode pegar uma cadeira, não pode fazer uma obra, porque se Jesus não ajudar. Porque eu mesmo, quando estou trabalhando lá em casa, aquelas serras bravas, né? Eu lá se esbarrar, né? Quando eu vi o homem perder um dedo assim, ó, entendeu? Aquilo é rápido. Eu, quando estou mexendo naquela serra, eu fico o tempo que o Senhor ajuda a cortar esse dedo, deixa acontecer nada não. Porque para aquela serra acontecer um acidente, né? É uma coisa interessante. Então a gente fica pedindo. Mas o que Jesus quer dizer exatamente, sem mim nada podeis fazer, é com relação ao seu pecado, ao nosso pecado. Amém? Você não pode fazer nada, não tem como pagar, não tem como voltar atrás, você não consegue voltar atrás, você não consegue desfazer o ato feito, você não consegue trazer a palavra que você falou errada de volta, pecaminosa de volta, você não consegue desfazer o pensamento que você teve, pensou, está pensado. O que você pode fazer é se arrepender e aceitar o perdão de Jesus Cristo, que pagou, ele tem direito a isso, porque pagou pelos nossos pecados, e não foi por preço, mas foi, como a palavra diz aqui agora, pelo sangue de Jesus fomos libertos. Ele vai assim, ó, sabendo que não foi por coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa maneira vã de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Olha só, a nossa maneira vã de viver, querendo ou não, nós que temos filhos, nós é que deixamos para os filhos. A Bíblia está dizendo aqui, ó, recebemos dos vossos pais. Amém? Recebemos dos vossos pais. Isso é uma questão cultural. Pecado entra na questão cultural, por isso que eles querem até colocar determinadas coisas, né? Eu não sei se agora como é que vai ficar, se mudar você vai ver de novo, as obras de arte vão voltar a ser pessoa pelada, imoralidade, nojeira, tudo vira obra de arte, tudo, toda coisa de pecado. Aí essas coisas voltam a ser tudo, ó, coisas que receberam dos vossos pais, mas com o precioso sangue, quer dizer, não foi por essas coisas que Jesus pagou, mas foi com o sangue de Cristo, como de um cordeiro, imaculado e incontaminado. Pedro faz questão de deixar que o cordeiro era imaculado e incontaminado. Por quê? Porque Jesus Cristo não teve pecado. Como que Deus aceitava um sacrifício pelo pecado? Tinha que ser um cordeiro sem defeito, físico no caso. Como era um animal físico que estava sendo sacrificado, o animal teria que ser sem defeito físico. Agora, esse animal, para que o pecado fosse verdadeiramente pago, o animal tinha que ser voluntário, tinha que ser inocente e ser voluntário, não ter defeito físico e ser voluntário. O animal não tinha defeito físico, não tinha pecado, por isso que é sacrificar o animal, porque ele não tem pecado, porque ele não tem entendimento. O animal vem e dá uma cabeçada no outro, ele pecou? Não, ele não tem entendimento nenhum do que é pecado, não é que ele pecou. Então o animal era inocente, os animais, por isso Deus aceitava para encobrir,
o derramamento do sangue do animal. Você vê, quando Adão pecou, Deus foi lá e sacrificou um animal e tirou a pele do animal para fazer uma vestimenta para Adão. E hoje você vê ambientalistas brigando por... É claro que se for por causa de uma coisa desnecessária, é claro que não agrada a Deus. Se tu pegar um boi para ficar torturando ele ali toda a vida, não agrada a Deus. Mas se você chegar e sacrificar ele de uma vez e para alimento, isso aí Deus fez no paraíso. Sacrificou um animal e não sabe qual animal que foi. Pode ter sido um boi, porque tinha todos os animais. Amém? Então Deus sacrificou o animal. Então os peixes, então é um ser vivo. Peixe também é um ser vivo, a gente come peixe. Aí a gente vê a pessoa brigando, ele se contrai. Não, agora eu sou vegano, não pode comer, só come planta. Aí até vi uma pessoa falando que eles são intolerantes. Você vai na churrascaria, tem todo tipo de carne e também tem salada. Mas tu vai num restaurante vegano, só tem salada, não tem carne. É intolerância. Né? Mas é verdade, ó. Mas as plantas também são um ser vivo, irmão. Sabia que as plantas são um ser vivo igualzinho os animais? Não tem, inclusive tem o mesmo entendimento que eles, as plantas. Quando você cuida bem dela, ela fica bonita, já reparou não? Tem umas que até comem inseto assim, ó, e botam inseto assim, ela igual um animalzinho, e aí a pessoa está comendo a planta achando que a planta não tem vida. A vida da planta é igualzinho do animal, nasceu para ser alimento, simplesmente assim. Inclusive no mundo animal, na natureza, no mundo animal não, na natureza, tudo tem o seu propósito. A planta nasce com vida, mas vai servir para alimentar o elefante, a girafa vai subir lá, a girafa vai servir para alimentar o leão. E Deus vai criando as proporções para não acabar. Amém? Para não acabar. Nasce um, morre o outro, nasce um, come o outro e tal. E vai ver. Então Deus é que está no controle. Agora vem eu vou querer ser melhor do que Deus? Não tem como. Aí, então o animal inocente, ele tinha a capacidade, o sangue do animal inocente tinha essa capacidade de encobrir o sangue, encobrir o pecado diante de Deus. Agora, purificar de todo pecado para sempre, só o sangue de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele foi voluntário, ele escolheu, ele falou assim: eu vim fazer a vontade de Deus. O que você quer, Jesus? Vamos parafrasear: eu quero fazer a vontade de Deus. Pedro falou assim: não, você não vai morrer na cruz. Serra Satanás. Olha só. Quando Deus falou para Jesus falou para Pedro: rega Satanás, Pedro estava falando para Jesus: não, você não vai morrer na cruz, não vamos deixar, não. Ó, aí parecia que era uma coisa boa, né? E Jesus, no entanto, não, rega Satanás, porque é preciso fazer isso. Eu quero fazer isso, ele é voluntário de fazer isso. Amém? Morreu e ele não teve pecado. Não casou, não fez negócio, não construiu nada, viveu de uma forma limpa, até para fugir do pecado. Porque se Jesus casa, por exemplo, né? Você ia dar um problema ficar ouvindo, as mulheres falam para caramba, né? Ele ia acabar pecando, né? Mas, brincadeira, mas olha só, ele não casou, não construiu nada, não teve filho, não teve nada assim. Viveu somente para ser um Cordeiro Santo de Deus. Nem filho humano físico não teve, nada, nem mulher, nem nada. Nasceu e morreu do jeito que nasceu, limpo de pecado, livre de pecado. Agora, o qual, na verdade, em outro tempo, olha só, e ele veio e fez isso, ó. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor a nós. Quer dizer que Jesus já era conhecido no reino de Deus antes da fundação do mundo. Ou seja, ele é Deus, irmãos, antes da fundação do mundo. E ele foi manifestado agora porque ele assumiu uma forma humana para poder ser sacrifício por nós.
E nós estamos também numa forma humana, porque você também não é essa forma humana. Você sabia que você está, tem dito para os irmãos, nós estamos numa forma humana, mas nós não somos essa forma humana. Assim como Jesus é antes da fundação do mundo, nós também estávamos em Cristo. Em Deus, nós somos nascidos de Deus. Se saímos de Deus, estamos também antes da fundação do mundo. E agora, com essa forma humana, né, é que ele veio para pagar pelos nossos pecados. Afinal, se revelou por amor de vós. Olha só, porque Jesus Cristo, ele não veio à terra. Deus falou assim: não, eu vou chamou Maria para Jesus nascer, para conceber Jesus, para Jesus ter um corpo físico. Ele não fez isso porque ele queria vir à terra, viver igual a gente, desfrutar como ser humano. Ele não fez isso por causa disso. Ele só fez por amor a nós, ou seja, para manifestar o amor dele. Como que ele fez manifestar o amor dele? Nos salvando. Porque se ele não fizesse isso, não havia salvação para nós. Quando ele fala eu sou o caminho, é por causa disso. Não havia um caminho, não havia jeito da pessoa ser santa. E para ir morar com Deus tem que ser santo. E para ser santo não tem como, depois que você nasceu, perdeu a inocência, né? Quem não sabe se é com o olho, com o nome dele, perdeu a inocência, já era. Só através do sangue de Jesus para ser salvo. Enquanto for inocente, Jesus falou só: deixai minhas pequeninas, porque de tais é o reino do céu. Quem se fizer como uma dessas crianças, quem não se fizer não vai entrar no reino do céu. Como assim se fizer como uma dessas crianças? Voltar a ser criança? Não. Perder, voltar a ser inocente. E como faz isso? Deus tirando o nosso pecado. Amém? Se arrependendo, Deus tira o seu pecado e você volta a ser como uma criança. Aí tem acesso ao reino dos céus. Simples assim. Aí vai assim, ó. E ele foi manifestado, né, por amor de vós, ó. E ele diz assim, o texto diz assim, ó: e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Vamos parafasear esse versículo só. E por ele credes em Deus. Nós cremos em Deus por causa de Jesus Cristo. Por causa de Jesus Cristo. O mundo lá fora, que não é cristão, não crê em Deus. A maioria lá, tirando o judeu, que é do judaísmo, né, que o cristianismo conversa com o judaísmo, mas o mundo direto, Deus chamou Abraão, né? O povo de Abraão estava lá perdido, sem crer em Deus, ninguém buscava Deus, nem Abraão não buscava Deus. Mas aí Deus apareceu falando com Abraão, é outra coisa. Mas, e por que as pessoas creem em Deus? Por causa de Jesus Cristo, por causa do Espírito de Jesus, por causa do Espírito Santo, que ele falou assim: eu vou enviar o Consolador, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Mas ó, dentro desse processo você passa a crer em Deus. Nós cremos em Deus, e ele vai assim, ó: por ele credes em Deus, que o ressuscitou, né? Deus ressuscitou Jesus. Quem matou Jesus? O homem matou Jesus, né? E ele se deixou ser matado pelo homem. Agora, e para ressurgir? Deus ressuscitou ele, ele estava morto. Amém? Ele estava morto, Deus ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé, a minha fé, a sua fé, a nossa fé e esperança estivesse em Deus. Meu irmão, de que vale? Uma vez eu li um livrinho, certamente era uma mensagem do irmão que acabou virando um livrinho, né? De que vale o Messias morto? Que utilidade tem Maomé? Que utilidade tem Buda? Morreu. Gandhi foi um homem bom? Foi. Praticava o bem? Praticava. Morreu. E cadê ele? Quem é que pode garantir que, se você seguir os ensinamentos de Gandhi, você vai ser reencarnado? Ou de Buda? Quem é que pode garantir isso?
A gente vê assim, que o irmão foi desencarnado. Claro que foi desencarnado. Como nós morremos, igual aí fala do Chico Xavier foi desencarnado. Que está desencarnado. Claro que foi desencarnado. Morreu, é exatamente isso que acontece. É desencarnado. O espírito sai da carne e a carne vai para o corpo. Agora, não volta a entrar em outro. Como eles disseram. A Bíblia diz que após a morte segue-se o não imediato, mas segundo a parábola do rico e Lázaro, o Lázaro foi para o seio de Abraão, quer dizer, um lugar de descanso do que a Bíblia fala assim, que nós descansamos. O cristão não morre o corpo físico. Na verdade, nós descansamos no Senhor. Já viu essa frase? Por causa disso, nós estamos num lugar de descanso até a ressurreição, que vai ser levada para o céu. Então nós vamos logo para o lugar de descanso. E o homem em pecado já vai para o lugar de tormento. A parábola deixou isso muito bem claro, que também não é ainda o inferno, mas já está ardendo, porque ele queria que o Lázaro molhasse a pontinha do dedo lá para levar uma gotinha para refrescar ele. Você imagina como é que o negócio já é tormento, e ainda não era o inferno. Então a palavra de Deus, irmão, deixa esses assuntos assim muito bem claro, e ela se completa. Engraçado que você vê autores de 40 livros diferentes. Eu sempre digo para os irmãos, mais de 40 autores, né, são 66 livros, mais de 40 autores, e autores que não se conheceram, que não leram o escrito do outro. Aí quando juntou as escrituras, os livros simplesmente se batem, se completam. Entendeu? Então a gente vê claramente que ele fala assim, porque credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Por isso a gente fala, nossa esperança está no Senhor. Nossa esperança está no Senhor. Só quem é vivo e reina é o Senhor. Só quem tem poder nesse universo todinho para fazer o que quer é o Senhor. Porque tem outras formas de poder, mas não pode fazer o que quer. Amém? O Satanás ele tem um certo poder, mas ele só pode fazer o que Deus deixar ele fazer. Olha só. Porque o poder dele é limitado, porque quem dá o poder a ele, inclusive, é Deus. Então, Deus, a nossa esperança está no Senhor. Purificando, olha só, como é que a nossa esperança está no Senhor? Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade. Como é que você fica santo, irmão? Como é que você santifica? Como é que purifica a alma? Está dizendo aqui, na obediência à verdade. Quando você começa a viver uma vida na verdade, firmada na verdade da palavra de Deus, porque toda verdade, irmão, ela é firmada na palavra de Deus, a verdade. Mentira que é do maligno, mas a verdade, não se pode proibir uma pessoa de falar a verdade. E nós estamos vendo isso no país. Você proibiu uma pessoa de falar a verdade, um fato que aconteceu, você não pode falar, não pode falar agora certos fatos. Aconteceram os fatos, você não pode falar. Então a gente tem que ser firmado no Espírito, purificado as vossas almas pelo Espírito da obediência, purificando as vossas almas. Está vendo como é que o processo? Isso é um processo. Se você salva, recebe Jesus e morre, tudo bem. Se você não morre, você vai ficar no processo até morrer. Tem que ficar purificando a alma, para o amor fraternal, não fingido, amar ardentemente uns aos outros, com o coração puro. Quer dizer, devemos praticar o amor de coração puro, fazer o bem, coração puro, não com malícia, não com maldade, não com vingança, não com nada. A gente tem que proceder na verdade. Amém? Agora, proceder na verdade não significa, igual ouvir a frase da pessoa assim, a gente tem que orar por ele, se ele é mau, então tem que orar por ele. Eu vi pessoas falando aí a respeito do candidato. Tem que amar ele, tem que perdoar ele. Não, a gente tem que, mas não seguir ele. Orar por ele, depois seguir ele, outra, aceitar o pecado, andar junto, não dá, porque a gente não anda, se não tiver acordo, não tem como andar junto.
sendo de novo gerado, não de semente corruptível. Foi isso que Jesus falou para Nicodemo: é necessário nascer de novo. O que é gerado de novo? É nascido de novo. Foi gerado de novo. Sempre, primeiramente, foi gerado pelo ato, sexual. Nasceu um corpo físico e Deus colocou o espírito nesse corpo físico. Agora você vai nascer daqui, gerado de novo daqui do entendimento. Você vai receber a luz da palavra de Deus, vai receber o ensinamento da palavra de Deus, e aí você vai ser uma nova criatura. Quer dizer, nasceu de novo. Não pratica mais a mesma coisa, nasceu de novo. Não é assim que funciona a palavra? Mas da incorruptibilidade pela palavra de Deus. Olha só, viu? Que você vai ouvindo, vai lendo, vai aprendendo da palavra e que permanece para sempre. Uma coisa que permanece para sempre, meu irmão, é a palavra de Deus. O que era pecado há 2000 anos atrás é pecado hoje. Não adianta querer atualizar a Bíblia. Já vi pessoas falando que a Bíblia tinha que ser atualizada. Aí estão querendo incluir os pecados como não sendo pecado. E quando essa palavra foi dita, que permanece para sempre. Não falou que ia permanecer até 2020, ou 2021, ou 2022, e depois eles iam ter que atualizar a Bíblia, porque algumas coisas vão deixar de ser pecado. O que é pecado até hoje. Amém? Ainda é pecado até hoje. Porque toda carne é como a erva. Você não pode mudar a palavra de Deus por causa do pecado carnal. É você chover no molhado. Você vai mudar a palavra de Deus. Você já viu às vezes? Isso aí às vezes acontece até na igreja. Tem igreja que às vezes faz uma coisa: não vou fazer isso para agradar o irmão. Aí tu faz, amanhã o irmão vai embora, não está nem aí para a igreja, se desvia, vai embora, e tu fez um negócio que não tinha que ter feito. Fez para agradar. Então não temos que fazer para agradar, temos que fazer conforme a palavra de Deus. Quem é de Deus, João falou que ouve a palavra de Deus, isso vai ser agradável. Quem não é, vai desagradar, porque ele queria ouvir outra coisa. Então a palavra não tem jeito, que a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Já viu a flor da erva? Pode nascer uma rosa linda, já viu? Uma rosa linda, não é isso? É uma erva, uma rosa linda, nasceu. Ela tem um prazo de vida, daqui a pouco começa a murchar. Aquelas pétalas estavam tão lindas assim, daqui a pouco começa a murchar. A mesma coisa somos nós. Aí o pastor está ficando velhinho, aí a pele está toda, não tem jeito, nós vamos ficar velhos, a glória, a beleza vai acabar. Então não temos que fazer nada para essa natureza humana. A palavra de Deus não pode mudar por causa da nossa carne, porque a gente gosta disso, porque a gente gosta daquilo. Não, nós temos que viver o que diz a palavra e não dar vazão à nossa natureza humana. Senão você está trocando uma coisa que é incorruptível, que é a salvação, que é para toda a eternidade, pelo prazer do mundo, pelo prazer da carne que vai acabar. E aí? Vale a pena a pessoa viver 40, 50, 60, 70, 80, 100 anos na prática do pecado, do prazer, e depois viver toda a eternidade no inferno? Não vale a pena, porque toda a carne é como a erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor. Amém? Não tem como manter. Mas a palavra do Senhor, de novo, permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. E eu falo para a igreja, e esta é a palavra que tem sido ensinada nesse lugar. A palavra que eu estou ensinando nesse lugar, irmão, Pedro ensinou. Inclusive lemos hoje de Pedro, O que Pedro ensinou é o que nós estamos ensinando hoje. Nós não vamos mudar nada.